Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Gostaria de agradecermos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Deus por esta manhã. Por esta oportunidade estamos agradecendo, louvando, engrandecendo o seu santo nome. A gente sabe que muitas pessoas hoje não se levantaram, não tiveram sua oportunidade de contemplar-nos. Sabemos que hoje são momentos de luta, momentos de guerra, momentos Me esvazia de mim, sabe que estamos iniciando um tempo me transbordar de ti. nunca passou por este momento, esta dificuldade. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Cada medo, assustado, nós verdadeiramente possamos Me esvazia de mim, onde a gente poderia passar, porque este é o caminho com me transbordar de ti. não adianta a gente ficarmos atrás de televisão. Os meus dias viverei pra Mas a ti, única resposta que nós temos Espírito é Santo. na oração, na comunhão, buscarmos ao Senhor. Quantas Me pessoas esvazia de cada mim, momento vai ficar difícil. me transbordar de ti. Uma expectativa, cada momento. Os meus dias viverei pra ti, Levantar nossa cabeça, Espírito olhar para o monte. Quando o salmista Davi disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá me esvazia de mim, esse socorro que a igreja me transbordar de ti. confiar no Senhor. Enquanto a gente temos esta Os meus dias viverei pra ti, que a gente possa estar preparado para esse dia. É um dia que ninguém espera, é um dia que ninguém está pronto, mas que a gente leva Esvazia de mim,
segurança, refúgio ou fortaleza. É onde nós podemos verdadeiramente termos confiança em Deus. Quando nós começamos a desfolharmos e vemos o que são os Cristo que traz para a nossa fé, para nos curarmos, para vencermos os obstáculos, para vencermos as guerras espiritual que a gente enfrentamos, porque a gente vivenciamos uma guerra de todos os tipos, todas as maneiras. Guerra contra a vida, guerra muitas vezes contra as situações que vêm adversas para nos defender, guerra espiritual, onde muitas vezes o mundo tem traçado de viemos cair, guerra muitas vezes que haja um estratégia para que viemos entrarmos em confrontos, mas quando nós começamos a meditar, a vermos a vida sagrada, a gente encontra nela uma fonte de água viva que jorra. Quanto mais a gente cava, mais ela vai trazer, aleluia, o conforto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, vai nos orientar como que devemos se produzirmos, como devemos se comportar diante das situações, diante das sensações, diante das perseguições, quando nós começamos a vermos ao texto bíblico, podemos observar algo importante para a nossa vida. Vejamos que Jesus, ele era a fonte, ele é a fonte, ele é o centro das emoções daqueles que muitas vezes se encontravam em situações deploráveis, situações difíceis de sua vida, que precisava ser mudada a sua história, que precisava de uma oportunidade de algo para a sua vida, de uma mudança totalmente. Eu falo aqui não de mudança de condições financeiras, porque nós observamos que muitos aceitam Jesus apenas por mudar suas condições financeiras, para ter carro, para ter casa, para ter bem, muitas vezes para possuir bens, terrenos, tantas coisas mais. Mas o que eu falo aqui é algo da nossa vida pessoal, é algo que nós precisamos verdadeiramente de uma mudança, de uma transformação. Apesar de muitas pessoas que não são evangélicas, que precisam verdadeiramente de ter esta oportunidade de um encontro com Deus. E quando nós começamos a observarmos este texto bíblico, quando relata quando Zaqueu, o chefe dos publicanos, era alguém que trabalhava para o Estado romano, era um cobrador de impostos. E nós observamos que muitas pessoas olhavam os cobradores de impostos como um inimigo, como uma pessoa que não tivesse sentimento, não tivesse consciência do que está a fazer. Porque as suas famas, porque as suas condições como um cobrador de imposto lhe trazia mal fama. As pessoas não acreditavam em sua inocência. Mas nós observamos que Zaqueu, apesar de ser um cobrador de imposto, Zaqueu tinha desejo de ter um encontro com Deus, porque onde Jesus passava, as pessoas já sabiam o que Jesus fazia, o que Jesus transformava, que Jesus libertava, que Jesus fazia coisas grandiosas, que o ser humano precisava de uma oportunidade de se regressar, uma oportunidade em sua vida. E as pessoas encontravam isto em Jesus, como aquela mulher samaritana, como aquele cego de Jericó, como aquela mulher do fluxo de sangue, e outros que buscaram em Jesus uma oportunidade, como aqueles leprosos que
estava destituído da sociedade e não podia voltar para a sociedade por causa desta enfermidade. A lepra, ela tem corrompido o seu corpo físico e isso tem impedido que as pessoas se aproximassem da sua família. Mas quando nós começamos a observarmos, Jesus ele veio para libertar, não só das enfermidades, mas libertar do pecado. Porque o apóstolo São Paulo nos falou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, o homem ele não tem paz. O homem ele não tem comunhão com Deus. Possa até falar de Deus, possa até acreditar de Deus, mas muitas vezes o pecado tem mantido distância de Deus. Deus ele não se confunde com o pecado. Deus é santo, é justo. E nós observamos que o homem precisa de uma transformação, de uma libertação, de uma regeneração. E para ter esta oportunidade, tem que ter um encontro com Deus. Tem que ter um encontro de verdadeiramente de arrependimento, verdadeiramente de reconhecer os seus erros, os seus atos. E nós observamos que Zaqueu reconheceu os seus atos, reconheceu as suas situações que ele precisava verdadeiramente ter este encontro com Deus. Mas não sabia como, porque Jesus, aonde ele andava, muitas pessoas o acompanhavam, muitas pessoas seguiam. E Zaqueu não era bom visto com bons olhos. As pessoas não aceitavam Zaqueu, apesar de ser cobrador de imposto, apesar de ser uma autoridade do governo romano. Mas nós observamos que os judeus não aceitavam, porque todos que eram cobrador de imposto tinham uma fama, uma mal fama, uma mal conduta por causa na hora de cobrar, na hora de prestar conta, cobrava além mais daquilo que era devido. E esta era as situações que levavam este tipo de pessoas a ser mal vista diante da sociedade judaica. E nós observamos que Zaqueu desejava ter este encontro, esta oportunidade de ver quem é Jesus. E quando nós começamos a observar que Zaqueu vê que Jesus entrava na cidade e ele desejava ver quem era Jesus. Mas ele não podia porque a multidão era enorme. As pessoas estavam ali com as situações, precisava também de uma mudança e não dava oportunidade a ninguém. O povo seguia Jesus para buscar uma esperança, buscar uma mudança na sua vida e não tinha condições nenhuma. Mas nós observamos que Zaqueu sobe em uma figueira e observamos que ele esperava Jesus passar, mas ele não sabia que Jesus estava vendo Zaqueu. Talvez você possa dizer: Deus não me vê, Deus não se importa comigo, Deus não se preocupa comigo. Mas eu quero te dizer nesta manhã, Deus ele se importa com você. Deus ele se preocupa com as tuas necessidades. Deus se preocupa com a tua história, com a tua vida, com as situações que muitas vezes está difícil para você. Difícil muitas vezes de aceitar as situações que está muitas vezes tão difícil na tua vida e você acha que está só. Mas Jesus está com você. Jesus ele não abandona ninguém. Jesus ele não esquece de ninguém, ele vê a todos. Não importa quantos milhões de cristãos tenha no mundo, mas Jesus ele vê a cada um de nós.
Ele ouve a oração de cada um de nós. Veja que interessante. Jesus, ele ouve as orações de cada um, não importa quantos milhões e milhões de cristãos. Em todos os lugares, se todo mundo clamar, todo mundo junto, Jesus, ele ouve. Jesus, ele escuta, ele não se embaraça com oração. Você já pensou numa multidão que esteja conversando? Você não vai entender as conversas, mas Jesus, ele entende. Jesus, ele ouve a oração. Não importa qual a hora que você esteja a falar com ele. Não importa o momento que você dobre seu joelho e começa a falar as suas situações, as suas frustrações, o seu medo, a sua insegurança. Mas Jesus, ele ouve a sua oração, ele escuta. Por isso não desista de orar. Não desista de perseverar. Ele não vai deixar você perder esta batalha, mas ele vai estar ao seu lado para lhe ajudar, para lhe confortar. Aleluia, para tirar este medo do teu coração, da tua mente, estas frustrações que muitas vezes têm sucumbindo a tua alma e você não consegue muitas vezes estar forte para suportar suficiente estas situações que nos têm nos abalado. E muitas vezes a insegurança tem deixado escapar e as pessoas têm observado que você está com medo, que você está frustrado. Mas nesta manhã eu te aconselho, Jesus, ele ouve a tua oração. Ele quer ouvir verdadeiramente o teu clamor, as tuas petições. O objetivo que nós estamos a vivenciarmos é o momento de a gente se aproximarmos de Deus. É o momento de a gente ter mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. Vejamos Zaqueu. Zaqueu, ele tinha desejo de se aproximar. Zaqueu, ele tinha sede de ver quem era Jesus. E você, meu irmão, e você, minha irmã, o que espera? O que fazes? Qual é o teu tempo? Será que estás aproveitando o tempo que Deus tem nos dado? Apesar que os tempos estão fechados, a gente não pode se estarmos reunidos, se gratulando, agradecendo a Deus, vendo muitas vezes os irmãos agradecendo, aleluia, as vitórias, as bênçãos, mas estamos em nossas residências, em nossos lares, para buscarmos a Deus, para estar verdadeiramente se fortalecendo no Senhor,